Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o conflito entre Israel e a Palestina. Nós estamos, como vocês estão percebendo, presenciando mais um episódio de guerra, de terrorismo no Oriente Médio. Novamente a gente percebe aí o terror sobre esse local. Agora, a organização terrorista Hamas, que comanda a Palestina, usa de terrorismo atacando Israel, fazendo com que Israel declare então guerra. As atrocidades que nós temos presenciado, causadas por este terrorismo, são inadmissíveis. Contudo, há quem defenda Israel, bem como há aquele que defenda também os palestinos. A verdade é que para nós defendermos um lado ou outro, é preciso que a gente saiba o passado, conheça a história, tanto no seu contexto religioso, no seu contexto político e geográfico. Portanto, para eu e você aprendermos a origem desses conflitos que acontecem em Israel e entre Israel e a Palestina, nós precisamos voltar um pouco no passado para a gente conhecer a rota da história. E hoje eu vou estar usando aqui a Bíblia Sagrada porque a Bíblia, este livro, também é um documento histórico que registrou a trajetória do povo de Israel, a história dos hebreus, e é este documento que nós vamos iniciar expondo aqui essa história que está narrada na Bíblia Sagrada, entendendo assim então toda a rota da história. Bem, em primeiro lugar, nós vamos começar do começo, isto é, tudo começa lá a partir de Noé. Noé, que é filho de Lameque, neto de Matusalém. E depois que acontece o dilúvio, segundo a narrativa bíblica, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Noé, ele vai ter 3 filhos, Sem, Cã e Jafté. E aqui você já tem que ficar ligado que a palavra semita vem da origem do nome Sem, né? Que vai originar aí os árabes e os hebreus, né? Vai configurar aí também o antissemitismo, né? Que é o preconceito, a hostilidade ou discriminação contra os judeus. Logo depois de Noé, surge uma figura muito importante que é a figura de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E isso vai ter um significado muito importante, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Abraão, que é originário da cidade de Ur dos Caldeus, lá no sul da Mesopotâmia, ele é filho de Terá, e Terá ele é descendente de Sem, né? Esse filho de Noé. E segundo a narrativa bíblica, Deus ele vai chamar Abraão e vai mandá-lo sair de sua terra para uma outra terra que Deus ainda haveria de mostrar. Abraão, ele vai obedecer este mandamento do Senhor, ele vai crer nesta palavra, nessa promessa, e nessa caminhada para essa terra prometida que o Senhor haveria de mostrar para Abraão, Abraão vai ter o seu filho Isaque, depois vai ter o seu filho Jacó, e estes serão os patriarcas do povo judeu, se estabelecendo assim na terra de Israel. Deus vai mudar o nome do terceiro filho de Abraão, né, Jacó, para Israel, e Israel vai gerar
os 12 filhos que serão as 12 tribos de Israel. E aí é importante ressaltar dois conflitos que aconteceram nessa história, na vida de Abraão. O primeiro com o seu sobrinho Ló, Deus mandou Abraão sair sozinho, mas ele levou o seu sobrinho. E o segundo foi com a sua própria mulher, né, com Sara, que teve o conflito ali entre Sara e Agar. Mas o que nos importa agora é este conflito de Sara. Porque Sara, por ser estéril, ela vai resolver trazer uma concubina, né, chamada Agar, que vai ser a esposa, digamos, ilegítima de Abraão, para gerar um filho com Abraão. E este filho se chamará Ismael. Quando Ismael nasce, uma série de problemas de ciúmes entre as duas mulheres, né, entre a mulher legítima, Sara, e a mulher ilegítima, Agar, vão surgindo esses conflitos. Em seguida, aquela que é estéril, a saber, Sara, ela fica grávida e vai gerar o filho da promessa a qual Deus havia prometido, que vai receber o nome de Isaque. Os problemas então nessa família só vão aumentar e a convivência vai se tornar extremamente hostil, de forma que Agar e seu filho serão expulsos daquela família, são mandados embora para um outro local. E aqui nós temos a origem, né, da briga, uma briga que começa ali de família, de dois povos e de dois irmãos, a saber, Isaque e Ismael. E essa briga perdura até os dias de hoje. Agar e Ismael, então, eles saem da região de Ur e vão para a Península Arábica. Ou seja, Ismael é quem vai dar origem ao povo árabe. Isaque, por sua vez, vai dar origem à nação à nação judaica, né? Dando seguimento à história, nós vamos ver que quando Israel estaria então na Palestina, vai haver uma grande crise, vai começar uma fome que vai forçar os israelitas a emigrar para o Egito, saindo assim da sua terra para outra terra estrangeira. Lá no Egito, eles se tornam escravos por 400 anos. E aí vai surgir então uma outra figura muito importante para o povo judeu, que é a figura de Moisés. Moisés é uma espécie de libertador, é ele que vai dirigir o povo, conduzir o povo, guiar o povo hebreu, saindo da escravidão para então aí se retirar e ir a caminho da terra prometida, a saber, a Canaã. Moisés, então, ele lidera os israelitas na saída do Egito, e esse caminho, essa caminhada vai durar aí 40 anos de peregrinação, andando pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho. Lá no deserto, o povo vai receber a Torá, incluindo o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Estes são recebidos lá no Monte Sinai, né, para a conduta e guia do povo, ou seja, nestes vão estar a base do judaísmo e a identidade do povo judeu. Josué é uma outra figura que vai aparecer na história, sendo sucessor de Moisés, é aquele que vai concluir a conquista da terra prometida e a volta do povo, né, para a Palestina, estabelecendo assim a nação de Israel, o povo de Israel, ou seja, eles voltam para a Palestina para adentrar essa terra prometida. A terra de Canaã, ela estava situada exatamente no território onde hoje abrange Israel, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, o sul da Síria e o sul do Líbano. Em 1020 a.C.,
vai começar então a monarquia judaica, que é estabelecida. Saul vai ser o primeiro rei, depois de Saul vem Davi, que é o segundo rei, e é nesse tempo que Jerusalém vai se tornar a capital do reino de Davi. Em 960, o primeiro templo, né, que é o centro nacional e espiritual do povo judeu, é construído em Jerusalém pelo rei Salomão, que é o terceiro rei da monarquia. Logo em 930 a.C., após a morte de Salomão, o que vai acontecer? O reino é dividido entre o reino do sul e o reino do norte, o reino de Judá e o reino de Israel. Israel continha 10 tribos e Judá é a tribo de Judá e de Benjamim. Aqui, então, nós temos a história do povo judeu no território da Palestina. Porém, com essa divisão que acontece, o povo de Israel vai ficar enfraquecido política e militarmente, de forma que eles vão ser atacados por outras nações, por outros povos e destruídos. Em 722 a 720, Israel vai ser completamente destruído pelos assírios, né? Vencidos pelos assírios, as tribos vão ser exiladas, vão ser espalhadas, perdidas. E em 586, Judá vai ser conquistada pela Babilônia, aí entra o cativeiro babilônico, né? Depois, Jerusalém e o primeiro templo são totalmente destruídos e a maioria dos judeus é exilada e espalhada por outros lugares. E, portanto, eles ficam sem a sua terra e sem o seu lugar de identidade e vão para outros lugares, dando início, assim, à primeira diáspora, ou seja, a primeira dispersão dos judeus. Esta é uma história de dor e de sofrimento do povo judeu, né, que não termina nesse momento, mas dá continuidade com uma história de sofrimento. Lá na Arábia, né, na Península Arábica, onde está o povo descendente de Ismael, vai surgir então a figura de Maomé e o islamismo por volta do século VI. Isto é, vai acontecer a unificação entre os povos árabes, onde Alá é o seu único Deus e Maomé o seu único profeta. A partir do século VII, começa uma coisa muito interessante, que é a expansão árabe, de forma que eles vão sair lá da região árabe e vão chegar até a Palestina. Ou seja, ao mesmo tempo em que vai acontecer a diáspora judaica, vai acontecer também, um pouco mais à frente, a expansão arábica. E eles, né, os árabes, que são descendentes de Ismael, vão chegar à região da Palestina e se instalar ali. Daí a importância deste território, tanto para um povo quanto para outro, ou seja, os judeus e os árabes, que os judeus descendentes de Israel e o outro descendente de Ismael. Portanto, estes conflitos que nós temos entre Israel e os palestinos são conflitos existentes desde o século XVII, antes da Era Comum. Mas eu quero dar com vocês agora um salto mais avante, e chegando lá até 63 a.C., quando nós vamos adentrar a era do domínio romano, que dura até 313 depois de Cristo. E neste tempo de domínio romano, vamos ter aí o ministério de Jesus acontecendo e o início da era cristã. Em 66, nós vamos ter aí uma revolta judaica contra os romanos. E aí, logo em 70,
os romanos vão invadir o território palestino e vão travar uma guerra sangrenta, né? Uma batalha dura com os hebreus e que é conhecida como a Guerra Judaico-Romana. O que vai acontecer aí? A cidade de Jerusalém é sitiada, né, pelo exército romano e o segundo templo de Salomão vai ser destruído, né? O primeiro já tinha sido destruído com a invasão dos persas da Babilônia. E aqui começa a nova dispersão dos judeus. Daí os judeus são espalhados pelo mundo afora. Dando mais um salto, né, grande, a gente chega ao século XIX, depois que os judeus foram espalhados pela Europa. No século XIX vai começar o sionismo, né, que é o movimento político criado pelo jornalista húngaro, Theodor, né, com finalidade a criação do Estado Nacional para os judeus no território onde ocorreu a diáspora judaica, ou seja, a Palestina. Este movimento sionista foi uma reação às perseguições que os judeus sofreram, né, lá na Europa, sobretudo lá na Alemanha nazista, onde mais de milhões de judeus, né, eles morreram, né? E o sionismo vem de Sinai, onde os judeus receberam os 10 mandamentos e se estabeleceram, né, como nação de Israel. Então, esse movimento é uma volta de trazer a Israel para a sua identidade, para a sua terra, para o seu Estado. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Palestina, que estava sob o domínio, o controle da Inglaterra, devido aos conflitos que estão rolando ali com os judeus e palestinos, a Inglaterra então vai entregar o seu mandato, né, o domínio da Palestina para a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E a ONU vai promover a partilha da Palestina entre os judeus e os palestinos. Contudo, os árabes, né, eles ficam insatisfeitos com essa partilha. Eles não aceitam. Em 1948 vai acontecer então o reconhecimento do Estado de Israel, embora não fora reconhecido por outros países, mas Israel tem ali o reconhecimento, e a partir dali começam então os conflitos entre Israel e os palestinos. Na primeira tentativa dos palestinos de guerrear contra Israel, né, o inesperado vai acontecer, porque Israel está cercada pelos seus inimigos. Mesmo assim, Israel vence os palestinos contra todas as probabilidades. Assim nós vamos ter, né, nesse período, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, né, dura realmente só 6 dias. Depois nós vamos ter a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que é o Dia do Perdão, uma data muito importante para o povo judeu. Israel vence novamente. Daí a gente vai ter também a primeira intifada, que é um levante popular, onde os palestinos, né, a população se levanta em 1987, com pedras nas mãos. E em 1993 vai acontecer o Acordo de Paz. No entanto, devido ao assassinato também que acontece do ministro de Israel, Rabin, né, que assinou o Acordo de Paz, nasce aí o enfraquecimento desse Acordo de Paz que foi assinado,
de forma que os conflitos vão perdurar até os dias de hoje. A pergunta que nós fazemos, então, olhando para a atual situação, de quem é a Palestina? Dos árabes, povo descendente de Ismael, ou dos judeus, povo de Israel, descendente de Isaque e de Jacó? A gente precisa entender isso para responder essas perguntas e compreender o conflito atual. Grande abraço.